Estamos mais uma vez com o nosso doutor Jorge Manaia, aqui no Davi da Tarde. Ele é cirurgião, formado, pós-graduado pela UF, no Rio de Janeiro, também professor universitário, parlamentar. Professor Jorge Manaia, e aí, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Davi, boa tarde a todos. Chamado de professor para enaltecer a classe hoje, né? Rapaz, dia do professor é bom pra caramba, né? Verdade. Professor é todo dia, a gente não para disso. Todo dia tem trabalho. Gosta de ensinar? Gosto, estou no magistério já há 25 anos. Há 25 anos? 25 anos. Na universidade? Na universidade. Mas deu aula também em ensino médio, alguma coisa? Não, eu dava muito quando eu era aluno de segundo grau, né? Eu fazia muito, era aula de recuperação para alunos em algumas matérias que eu era forte, como matemática, biologia, entendeu? Então, mas ainda era estudante também, né? Mas também era estudante. Aí depois comecei na faculdade, fui monitor, que ajudava os professores, e aí quando me formei fiz o concurso e estou lá até hoje. Muito bem, legal, bacana. O doutor Jorge, o ouvinte Paulo Tadeu, de 48 anos, aliás, essa pergunta não tivemos tempo de responder na semana passada e trouxemos para essa semana, tá certo? O ouvinte Paulo Tadeu, de 48 anos, morador de Inhaúma, no Rio de Janeiro, pergunta: doutor Jorge, meu irmão sofre muito com pedras nos rins, ele bebe pouca água, isso pode aumentar a incidência de crises? Sim, Davi, pode sim. Isso é um problema bastante comum, né? O cálculo renal, né? Que se fala que causa a cólica. Deixa eu até pegar minha aguinha aqui. Que causa a cólica. É bom beber em torno de 2 a 3 litros todo dia. O pessoal fala que não, mas é bastante importante. Eu bebo de 2 a 3 litros por programa. Caramba! Em 3 horas. Tá num ritmo... Um aconselhamento do próprio da minha fonoaudióloga, né? Fono, por causa da garganta, né? É, da Suzana. Suzana, um beijo pra você, Friburgo. Hidratação é fundamental para o corpo humano. Mas olha só, é muito comum essa doença, cálculo renal, é uma das piores dores que existem, né? A cólica ureteral, o médico chama de cólica ureteral, porque o rim em si, ele não dói. O que dói é a uretera, as vias que excretam a urina, por onde passa a urina é o que dói. E o cálculo realmente é um problema que provoca bastante dor e pode causar outros tipos de problema, até problemas mais graves, é o que chama-se de uropatia obstrutiva. O cálculo pode obstruir as vias urinárias, causando dilatação dos rins e até mesmo destruição dos mesmos. Aumenta também a incidência de infecção renal, de infecção urinária, né? Então isso é uma coisa realmente bastante preocupante. E um hábito saudável que minimiza esse problema, não vou te dizer que evita 100%, porque isso tem a ver com fatores genéticos, fatores alimentares e várias outras coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que tem ácido úrico aumentado, gota, né? Doença, a hiperuricemia, ele pode ter uma maior incidência de cálculos renais, mesmo bebendo uma quantidade boa de líquido, mas de uma forma geral, quanto mais líquido você beber, melhor. Por quê? Para prevenir. Porque você vai diluir essa urina, então você predispõe, né? Você predispõe menos a cristalização, a formação de cristais deles se juntarem e virem a formar o cálculo. Agora, então, acontece do cidadão ser mais propenso a ter o cálculo do que outros? Sim, existem pacientes que têm, existem um certo caráter genético, existem doenças como a hiperuricemia, que é a gota, como eu já falei aqui, que pode predispor à formação de cálculo. Hábitos alimentares, alimentos ricos em oxalato de cálcio, isso também pode, né? As dietas de tempos modernos também podem provocar isso. A alta ingesta de sal, as pessoas ingerem muito sal na dieta, e o brasileiro, sobretudo, isso é um problema grave a nível mundial, ingere muito sal além das suas necessidades. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio de uma forma geral. E aí o que acontece? Você tem que excretar esse sal, e esse sal é excretado, na grande maioria das vezes, pela urina ou pelo suor. Em dias frios você excreta basicamente pela urina. Então isso provoca a formação de cristais na urina, e esses cristais podem se fundir e vir a formar pedras maiores, são chamados cálculos. Eu estava lendo outro dia, doutor Jorge, que devemos ingerir no máximo por dia 3 gramas de sal. Eu falei, é muito pouco. Não, é o suficiente para o corpo humano. Então, nós fazemos restrições até, em alguns casos, até 2 gramas de sal, muitas vezes é o suficiente. Para pacientes hipertensos, nós botamos um limite máximo disso. E hoje já existem sais, por exemplo, que são sais diet, né? Então hoje existe o diet sal. Sal com baixo teor de sódio, com teor reduzido de sódio em 50% ou mais. Isso também auxilia bastante. O paciente tem paladar na comida e, ao mesmo tempo, evita a formação de cálculos e os outros males que o sal em excesso faz, com hipertensão arterial, né, com aumento de acidentes vasculares cerebrais, com aumento de infartos e outras coisas também. Agora dizem, o povo diz, né, normalmente as pessoas, principalmente as mais antigas, costumam dizer que a dor renal no homem é o que mais pode se parecer com a dor do parto na mulher.
De tão forte que é verdade? É uma dor incólica, né? Uma dor incólica e se assemelha muito à dor incólica do parto. Realmente seria, isso aí é um comparativo que tem o seu fundamento, mas... O ouvinte deve estar se perguntando agora assim, por que o Davi perguntou isso pro Dr. Jorge Manaia, se o Dr. Jorge Manaia nunca sentiu a dor do parto? Mas é um profissional que com certeza já teve declarações de muitas mulheres e de pacientes. Ok, Dr. Jorge, só para explicar aqui. O que acontece é isso, é uma das 5 piores dores que existem, então é uma dor de fortíssima intensidade, em cólica, e isso pode realmente remeter, como é cólica de uma forma geral, as cólicas intestinais, cólicas ureterais e os espasmos, cólicas espasmódicas do parto, elas podem ser confundidas e você pode haver um intercambiamento aí entre elas. Então, para o nosso ouvinte aqui, o Paulo Tadeu, o recado para o irmão dele é que beba água. Beba bastante água e, se ele tem esse problema, o fundamental é fazer um acompanhamento com um médico chamado urologista, tá certo? E também com um nefrologista para descobrir qual é a causa base do porquê que ele está formando cálculos para que seja tratado. Existem medicamentos, além da boa alimentação, da restrição de sal, existem medicamentos que podem reduzir a formação de cálculos e o fundamental é fazer o diagnóstico e tratar antes que as complicações se desenvolvam, porque o cálculo renal é uma doença que ele é relegada a um segundo plano e ele é um grande causador de destruição renal por uropatia obstrutiva, obstrução das vias urinárias. Muito bem. Perguntas, jorgemanaia.com.br. Exatamente. É fácil, né? Fácil. Doutor Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Podemos tocar no assunto AVC semana que vem? Podemos sim, vai ser um prazer estar aqui falando com vocês. O prazer é nosso. Sempre muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Jorge Manaia, toda quarta, aqui no Davi da Tarde.